Imagine que você faz parte de uma peça de teatro. Está ali no palco, com atrizes, atores, cada um no seu papel. Tem um cenário em volta. Suponha que esse cenário devagarinho vá mudando, sem você perceber bem no início. Mas depois você nota que o cenário já não é o mesmo. E aí você percebe também que os personagens começam a sair do palco. Primeiro sai um ator, depois saem dois, depois sai um grupo de atrizes, e quando você percebe, está num palco em que o cenário mudou completamente, você não reconhece, e você está sozinho. Para mim, essa é a imagem do envelhecimento. É isso que acontece com as pessoas que teimam viver muito. Esse é um fenômeno moderno. No passado não havia esse tipo de preocupação. Por quê? Porque as pessoas morriam cedo. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 47 anos. Então, uma mulher ou um homem que chegasse aos 50 anos era considerado muito velho. Hoje, morre alguém com 70 anos na nossa família, a gente diz que morreu moço, porque muitas mulheres e muitos homens ultrapassam essa idade. Muitos chegam perto dos 100 anos, especialmente as mulheres. Homem é mais raro, as mulheres vivem mais do que nós. E aí o que nós estamos vendo hoje é uma inversão da ordem natural, uma inversão de papéis. Os pais cuidavam dos filhos pequenos, ficavam adolescentes e depois adultos. Casavam, tinham filhos, apareciam os netos. Agora, os avós demoram para morrer, demoram muito. Felizmente, houve uma mudança, uma expectativa de vida no Brasil, está ao redor de 76 anos, a média, o que quer dizer que metade ultrapassa essa idade de 76 anos. E agora nós passamos a ter, muitas vezes, a necessidade dos filhos e dos netos cuidarem dos pais e dos avós. Essa é a realidade atual. Como é que nós temos que enfrentar esse problema do envelhecimento? Primeiro, nós temos que fazer a prevenção dessa solidão. E o jeito bom qual é? O jeito bom é termos amigos, termos contato com os familiares, é termos atividade, é a gente não ficar numa posição passiva. Eu estou agora muito velho, não posso mais fazer isso, não posso fazer aquilo, as pessoas me convidam, eu não tenho vontade. Você não pode se afastar dos amigos e dos familiares, porque são eles que nos mantêm ativos. A solidão aumenta o risco de muitas doenças, por exemplo, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, aumentam o risco de Alzheimer e de outras demências parecidas com Alzheimer que vão comprometendo a nossa memória e dificultando o contato. Então, nós temos que manter essas relações. Um jeito bom é termos amigos de várias idades. A gente tem amigos mais velhos e tem amigos mais novos. E procurar um caminho para nós nos entendermos com eles, para desenvolvermos interesses que são semelhantes. A posição passiva é muito prejudicial. São aquelas pessoas que não têm vontade de fazer mais nada, ficam ali olhando, assistindo a televisão o dia inteiro, ou com a televisão ligada mesmo, sem prestar atenção nela. Os relacionamentos têm que ser estimulantes. E o mais estimulante de todos eles, o que é? É a leitura, é você ler livros, porque a leitura estimula todas as partes do cérebro. Você, quando lê um livro, está enxergando uma cidade, está tendo uma estimulação visual, você está sentindo um cheiro que o autor descreve, você está se movimentando dentro daquela cidade, dentro daquele ambiente, e está estimulando essas áreas todas, que isso mantém o cérebro muito mais ativo, e é assim que ele deve funcionar. Agora, o envelhecimento, na verdade, hoje é um processo social, ele depende do lugar em que você vive. Uma pessoa que mora num sítio tem estímulos que são diferentes daquela que vive na cidade. O que mora numa cidade muito grande, o estímulo é diferente, as dificuldades e as facilidades são outras. Né? Por isso é importante que os familiares e os amigos não percam o contato com as pessoas mais velhas, por várias razões. Primeiro,
Porque se você tiver sorte na vida e não morrer antes, você também vai envelhecer. E você tem que aprender com os que estão vivos hoje e envelheceram bem, como eles vivem, o que eles fizeram para chegar nessa situação. Nós temos que pensar também que o tempo impõe certas limitações físicas. Algumas pessoas perdem a saúde à medida que envelhecem e essas pessoas ficam dependentes. E que é tão importante cuidar delas nessa fase de dependência, que elas precisam ser levadas para o banheiro, precisam de toda assistência familiar. Muito importante lembrar também que essas limitações não podem impedir que elas sejam tratadas como seres vivos. Muitas vezes eles ficam abandonados num canto qualquer da casa, às vezes nas mãos de um cuidador profissional, e outras vezes nem nisso. Não podemos agir assim, dessa maneira. Nós temos que ter uma formação humanística que nos permita cuidar das crianças, cuidar das pessoas mais velhas da mesma forma e com o mesmo interesse. A expectativa de vida vem aumentando em todos os países. Nós temos que aprender a lidar com as pessoas que envelhecem. Não perder o interesse por elas de jeito nenhum. E elas também têm que se estimular para serem pessoas agradáveis, para elas terem preocupações, acompanhar o que está acontecendo no mundo, para terem assunto para conversar com os filhos, com os netos e com os amigos. Não é fácil essa renovação, mas ela é absolutamente necessária.